O André tinha aproximadamente 5 anos de idade quando, no ano de 1990, foi abandonado em um posto de combustível na cidade de Campinas, em São Paulo. Ele desceu de um caminhão acompanhado de um homem que carregava redes de descanso. Esse homem pediu a um funcionário do posto que desse uma olhadinha no menino e depois sumiu. O André ficou alguns dias nesse posto, enquanto aguardavam o tal do homem retornar para buscá-lo. Porém, ninguém apareceu. Ele então foi levado para uma instituição de menores e uma investigação teve início para tentar descobrir o paradeiro de sua família. Seu caso foi divulgado em rádios, jornais e na TV local. André foi examinado por médicos e constataram que ele tinha aproximadamente 5 anos de idade e ele tinha uma cicatrização vertical na região central da coluna. Os exames não conseguiram diagnosticar o motivo dessa cicatriz. Parecia que tinha sido somente aberta e depois fechada. Durante o tempo em que ficou no abrigo, André foi cuidado por uma funcionária que desde o primeiro contato o cuidou como filho. Posteriormente, ela conseguiu a guarda e a adoção do André. O André teve a sorte de ganhar uma mãe e uma família incrível. Foi muito amado e cuidado. Sua mãe teve o cuidado de anotar tudo o que o pequeno André recordava, porque ela sabia que um dia ele ia querer saber sua história. Para não cair no esquecimento, ela registrou tudo o que ele falava, todas as suas lembranças. Desde que chegou, ele dizia se chamar André. Ele tinha sotaque nordestino e dizia que sua mãe se chamava Branca. À noite, antes de dormir, ele chorava e chamava pela vovó, que ele dizia amar muito. Ele pedia para a mãe ir buscar seus irmãos, a Érica e o Hugo. Ele também dizia já ter conhecido o mar. Aos 14 anos, André teve complicações de sua coluna devido à cirurgia mal feita na infância. Ele correu risco de perder os movimentos, mas fez uma nova cirurgia muito complexa e tudo acabou bem. O André atualmente tem 38 anos e reside em Campinas. Ele constituiu uma família linda. Ao tomar conhecimento que existem voluntários que ajudam na localização de parentes, ele decidiu contar sua história. O André fez o exame de DNA de ancestralidade, que mostrou correspondência com pessoas do Rio Grande do Norte. Mas até então, nenhum parente próximo havia sido localizado. Até que no dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, eu recebo várias mensagens nas redes sociais onde o vídeo com o caso do André havia sido divulgado. Era a família do André desesperada tentando contato. A família o procurava há 33 anos. Sou Valdilene Ferreira de Albuquerque, mãe de André Vinícius de Albuquerque, nascida a 6 de março de 86, desaparecido a 6/7/90, em Minas Gerais. O André realmente se chamava André, sua mãe tem o apelido de Branca e ele tem um irmão chamado Hugo. E a Érica, na verdade, era sua prima. Ele tem também uma irmã mais nova chamada Vanessa. Todos eles eram criados pela avó Severina. André foi sequestrado em 6 de julho de 1990. Ele tinha, na verdade, 4 anos. Em 1990, a família do André morava em Natal, no Rio Grande do Norte, em uma casa humilde na beira da praia. Enfrentavam muitas dificuldades financeiras e Branca deixava seus filhos aos cuidados da avó. Nessa época, ela recebeu uma proposta de trabalho no Rio de Janeiro e decidiu viajar e tentar a sorte. Ela deixou seus filhos aos cuidados da avó e viajou levando somente o André, que era o mais apegado com ela. Durante o percurso, ela fez uma parada em um posto em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Lá ela encontrou um homem que se aproximou e disse ser da mesma cidade dela. Ele puxou assunto, disse que também tinha um filho e pagou um almoço para eles. Em um determinado momento, ele pede a ela para levar o André até uma banca de brinquedos ali perto, que ele queria dar um presente para o menino. Branca permitiu enquanto terminava de almoçar. Ela conseguia ver a banca de brinquedos de onde ela estava. Porém, em questão de minutos, o homem desapareceu com a criança. Branca entrou em desespero e, após não encontrar o André, ela foi até a delegacia. Porém, muito pouco foi feito. A partir daquele momento, ela conta ter entrado em uma espécie de surto.
Ela procurou André pelas ruas da cidade, desesperada. Sem saber o que fazer, ela seguiu até o Rio de Janeiro e procurava pelo André pelas praias, em busca do tal vendedor de redes. Sem êxito, ela voltou ao Rio Grande do Norte, sem o André, para o desespero da avó e do restante da família. A avó conta que saíam as duas pelas ruas de Natal procurando André, pensando na possibilidade do tal homem ter retornado para Natal com o menino. Branca entrou em depressão profunda, ficou anos trancada em casa, escrevendo cartas todos os dias para André. A cicatriz que André possui é referente a uma cirurgia para remover um coágulo que se formou após uma queda de uma rede quando ele ainda era bebê. O vídeo com a história do André chegou até uma amiga próxima da família, que conhecia a história do seu desaparecimento. Quando ela viu os nomes Branca, Hugo e o relato da cicatriz nas costas, ela não teve dúvida, é o André. Oi, vó, tudo bom? Não mudou nada, vó. A mesma cara, só a barba, né? Mas você reconhece, né? Não é? Parece ainda. Parece ainda? Está um casado, mas a aparência não nega. Não nega, né, mano? Nega não, meu filho, nega não. Tá todinho, bonito. Tá bonito? Tá, eu pensei que André, quem tomou conta dele, quem criou, quem sumiu e tá sumindo ainda. Jesus abençoe todos. Jesus abençoe. Amém. A mãe dela, eu e ela sofri, nós duas, olha, o sofrimento depois desse menino. Ela como uma louca no meio da rua e eu. E deu uma coisa, custou, viu? Demorou. André não tirou fotos do reencontro com a mãe, Branca, porque todos entenderam que esse momento era só deles. Ela foi levada de carro até uma praia onde André estava revivendo suas memórias de infância. Ele conta que ao descer do carro, as primeiras palavras dela foram: "Me perdoa, meu filho." Ele disse: "Eu a perdoei na mesma hora."